Meus amados irmãos, abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós não vamos ter no telão, porque temos alguns irmãos em falta, inclusive o nosso querido irmão que nos ajuda ali nos telec do computador, tá? Mas então você fica aí guerreiro na sua Bíblia. Se por acaso você não trouxe Bíblia ou não tem o seu celular na mão, você dá uma espiada do vizinho aí, tá? Efésios capítulo de número 4. O Brunão vai dar uma ajuda para nós lá. Grande Bruno. Efésios 4, nós vamos estar lendo do versículo 17 até o versículo de número 32. Bruno, por favor, liga essas luzes aqui para mim, por gentileza. Liga todas elas. Isso. Pode ligar. Isso. Aí, aquela lá também. Não ligou, não tem problema. Então vamos lá, Efésios capítulo 4, verso 17 ao 32. É um texto conhecido, eu tenho certeza que você já esbarrou com ele por aí. Diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Queridos, eu queria conversar com você hoje sobre o tema: jogue fora o velho e vista-se do novo. Jogue fora o velho e vista-se do novo. Paulo tem uma peculiaridade diferente da maioria dos escritores bíblicos. Ele gosta muito de trabalhar a questão prática da vida cristã. É muito normal você encontrar na carta de Paulo a doutrina e a prática em relação à doutrina. Na carta de Éfeso não é diferente. Se você for ver um panorama geral, os primeiros 3 capítulos são doutrina. Paulo fala sobre a igreja, sobre o que Deus tem para a igreja, sobre o que Deus espera da igreja, tudo isso. Do capítulo 4 até o capítulo 6 é vida na vida, prática, dia a dia. Paulo vai tratar sobre vários assuntos. Casamento, por exemplo, é um que ele trata. Ele fala que a mulher deve ser sujeita ao seu marido e o marido amar a sua esposa. Ele fala sobre os filhos. E ele começa então aqui no capítulo 4, do versículo 17 em diante, a tratar dessa questão prática de vida do nosso dia a dia. E
A chave desse bloco do texto aqui é o versículo de número 23, 22 e 23 e 24, quando Paulo fala justamente do antigo homem e do novo, quando ele vai dizer assim: vocês foram ensinados de um jeito diferente, portanto eu digo para vocês, joguem fora, vão se despir do velho homem e revistam-se, ou vistam-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. A vida cristã, ela é essa divisão, a doutrina e a prática, tá? Não adianta eu saber e conhecer e compreender muito de Deus e não viver. Para mim que sou cristão, para mim que sou servo de Cristo, para mim que adoro o Deus vivo, me é imposta a necessidade de uma vida santa. O texto diz: sejam santos porque eu, o seu Deus, sou santo. Então, nós não podemos separar da nossa prática de vida cristã conhecimento de atitude. O que eu conheço e o que eu sei de Deus se transforma em atitudes no meu dia a dia, nos meus relacionamentos, na minha vida, na minha convivência. E aqui Paulo fala então que essa atitude de vida, ela é uma questão diária. Ele diz assim: tirem o velho homem e revistam-se do novo. Tem uma frase de Lutero que é muito interessante, que ele diz assim: eu achava que o velho homem morria no batismo, mas depois de me batizar descobri que o infeliz sabe nadar. E aí ele acrescenta dizendo assim: diariamente eu tenho que matar o velho homem para ser o que Deus espera que eu seja. Diariamente nós temos essa obrigação de despirmos do velho homem e nos revestir do novo. Eu não sei você, mas quando você trata sobre esse assunto aqui, pelo menos 3 perguntas bem claras vêm na minha cabeça. Primeira delas: quem é o velho homem? Eu só posso tirar o que eu conheço. Como é que eu vou jogar fora se eu não sei quem que é? Segunda pergunta: quem que é o novo? Eu vou viver como se eu não sei quem é o dito novo homem? E terceira pergunta, que eu considero assim talvez a mais importante: como é que a gente faz esse negócio de tirar um e colocar o outro? Como é que eu vou me despir do velho e me revestir do novo? Essas perguntas eu acho que nós precisamos tentar elucidar nessa noite, para a gente sair daqui sabendo, e aí desejando praticar, nos despir do velho e nos revestir do novo. Vamos lá, quem é o velho homem? Se você observar comigo do versículo 17 até o versículo de número 19, Paulo vai trabalhar o velho homem. No verso 17 ele vai fazer um apelo, ele vai fazer uma cobrança, ele vai dizer assim: eu peço para vocês que não sejam como. E aí ele começa a nos descrever quem é o velho homem que nós precisamos lançar fora da nossa vida. E três coisas aqui sobre o velho homem chamam a atenção quando você vai estudar o texto. Trata-se, vamos dizer assim, de 3 estágios que existe na vida de quem não conhece a Deus e que tipifica o velho homem, a velha natureza. O primeiro deles, se você observar o versículo 18, ali está escrito no final do versículo 18: devido ao endurecimento do seu coração. Primeira imagem do velho homem é aquele que tem o seu coração constantemente sendo endurecido. E aqui é interessante perceber o texto no original. A palavra que Paulo usa para tratar sobre endurecimento, tá? É poroses. E significava para os gregos uma pedra muito mais sólida e dura do que o mármore. Os médicos gregos usavam essa expressão para falar, por exemplo, quando uma junta era calcificada. Quando você tem um problema na junta e ela é calcificada, aquele calombo que se vê sobre a junta, dizem aí os doutores, é mais
forte do que o osso, é mais sólido, mais duro. E essa é a ideia que Paulo traz. Ele diz assim: olha, o velho homem é aquele que, mesmo sem perceber, ele permite que diariamente o seu coração vai se endurecendo. Ele permite que o seu coração vai se solidificando para as coisas de Deus, para as coisas verdadeiras, para a lei moral de Deus. Ele vai perdendo a sensibilidade. O velho homem tem o seu coração endurecido a ponto de ser comparado a uma pedra. Uma pedra. E é interessante perceber o restante do versículo 18, a parte A e a parte B, que nós vamos perceber que o endurecimento do coração, diz Paulo, produz, o afastamento de Deus e a obscuridade do entendimento. Vê o versículo 18, diz assim: eles estão obscurecidos do entendimento, não tem entendimento. Aí ele continua: e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. O coração duro separa o homem de Deus e obscurece o entendimento do homem acerca das verdades da vida. Eu lembrei, quando eu estava estudando esse texto, de um exemplo muito claro disso. Quer ver o exemplo de um coração extremamente duro? O aborto. Qualquer pessoa que é favorável ao aborto demonstra que o seu coração está sendo endurecido e que o seu entendimento está obscurecido. Porque o aborto nada mais é do que você sacrificar uma criança. E pasmem, irmãos, existem pessoas que defendem o aborto até o 9º mês. Até o último dia antes do nascimento, existem pessoas que afirmam que as mulheres têm direito, sim, de matarem o seu filho que está na barriga. E um fato chamou a atenção há uns 2 anos atrás, se não me engano, na eleição americana. Porque numa das entrevistas, num dos debates, o entrevistador perguntou para a esposa do Bill Clinton, para Hillary Clinton, se ela era a favor da interrupção da gravidez e até que ponto ela era a favor. E a resposta daquela mulher meio que chocou a nação, porque ela disse assim: eu acho que o Estado não tem direito de intervir na decisão da mulher. Ou seja, na visão dela, a mulher pode decidir abortar quando ela quiser, o tempo que ela quiser. É isso que Paulo está falando quando ele diz assim: o velho homem é aquele que, sem perceber, o seu coração vai se endurecendo com o passar dos dias, o seu entendimento vai se obscurecendo, ele vai deixando de compreender, de entender ou de buscar entender o que Deus espera, consequentemente ele se afasta de Deus. E é isso que nós precisamos lançar fora da nossa vida. Há um texto em Provérbios que sempre me assustou, que diz assim: acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu não sei você, mas toda vez que eu leio esse texto, meu braço arrepia. Porque o nosso coração é um negócio meio complicado, irmãos. Vamos falar a verdade, é ou não é? No mesmo dia nós somos capazes de amar e no mesmo dia nós somos capazes de odiar. Os nossos sentimentos e emoções são muito conflitantes. Então nós precisamos estar atentos ao nosso coração, aos nossos sentimentos. Os sentimentos velhos, marcados pela questão da carne, eles precisam serem lançados fora. Nós precisamos nos despir. Mas Paulo continua e ele vai dar uma terceira amostra, uma segunda amostra de quem seria o velho homem. Também no versículo 19 agora, ele vai dizer assim, eles se entregaram à depravação. O que Paulo está querendo dizer ali é que o velho homem é aquele que perdeu a vergonha dos seus atos, que já não considera mais vergonhoso as suas atitudes pecaminosas. Paulo usa mais uma palavra no grego que expressa muito bem isso, tá?
é a palavra aseugeia. A ideia aqui é a pessoa que tem a disposição de fazer tudo para conseguir o seu prazer. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o velho homem é aquele que faz tudo para sentir o prazer que ele deseja e não sente remorso nem vergonha sobre isso. Ele simplesmente faz. É interessante, se nós olharmos para a nossa sociedade hoje, nós vamos perceber muito claramente essa realidade. Os homens perderam a vergonha do errado, né? Basta a gente olhar para... Vamos ter um exemplo mais claro. O sistema político. Eu me lembro do Eduardo Cunha. Eu nunca vou me esquecer desse sujeito, porque esse sem vergonha dizia que era crente. Sem vergonha. Eu lembro que quando ele era presidente da Câmara dos Deputados, o pessoal queria puxar o tapete dele e tentaram montar lá uma comissão, uma CPI, era aquele CPI da Lava Jato, aqueles negócios que nunca davam em nada. E ele se ofereceu de livre e espontânea vontade para ir lá e dar o depoimento dele. E eu lembro, porque eu assisti, por incrível que pareça, eu assisto essas coisas. Eu lembro que ele chegou lá, sentou, terno cinza, não me esqueço que ele estava com terno cinza. Ele sentou e um dos deputados lá perguntou assim: o senhor tem conta no exterior? Ele falou assim: não tenho dinheiro fora do país. Não tenho dinheiro. Meses depois foi comprovado que o homem não só tinha algum dinheiro, mas uma fortuna no exterior. Uma fortuna. Descaradamente, sem vergonha, ele mentiu para todos aqueles homens que estavam lá e para o Brasil inteiro que estava assistindo. E depois que descobriram que ele tinha o dinheiro no exterior, o pessoal ia fazer entrevista para ele e ele tentava justificar. Não, mas veja bem, aquilo não é meu, é só os rendimentos, porque isso, porque aquilo, porque daquele jeito. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, ó, o velho homem, para satisfazer o desejo, o prazer que ele quer, ele já perdeu a vergonha. Ele já faz a céu aberto, ele não está nem aí. Eu lembro de um sujeito que eu conheci, que Jesus tem que salvar, que todo final de ano, quando começava as festas, ele ia assim para as boates, para não falar aquela outra palavra que todo mundo sabe o que é. E ele ia, e ele passava 2, 3 semanas dentro das boates. E aí o filho dele atrás dele chamar ele para voltar para casa e ele não ia. E a esposa chorava e gritava, ia lá. E ele gastava milhares de reais naquelas boates, depois ficava o ano inteiro tentando pagar. E ele já não tinha mais preocupação nenhuma de esconder para ninguém. Todo mundo sabia o que ele fazia, onde ele fazia, e ele não estava nem aí que os outros pensassem. Já não tinha mais nem o mínimo do pingo da vergonha de tentar esconder. Essa é a ideia de Paulo quando ele diz assim: o velho homem perde a vergonha do pecado e com o coração petrificado, ele começa a tratar o pecado como se fosse uma coisa justa. E começa a olhar a justiça de Deus como se fosse uma coisa obsoleta. Cuidado em relação aos nossos desejos é muito necessário, porque os nossos desejos humanos, eles são carnais e misturados no pecado. Então, se eu correr atrás da satisfação do meu prazer pessoal, sem medir as consequências, eu entro num caminho que pode ser que não tenha mais volta. Pode ser que chegue numa situação assim desesperadora. Eu preciso me despir dessa ideia de que o prazer a qualquer custo, a qualquer preço, vale a pena. Eu preciso lançar isso fora. Mas Paulo continua e ele vai nos dar uma terceira ideia do que é o velho homem. Quando também no versículo 19 ele vai dizer assim, ó: cometendo com avidez toda espécie de impureza. Quem é o velho homem? É aquele que não se importa com os danos que os seus pecados causam na vida dos outros.
Paulo usa mais uma palavrinha em grego. Hoje tem muito grego, mas é para a gente ter uma ideia interessante do que Paulo está falando, tá? A palavrinha que Paulo usa é pleonexia, tá? E é a ideia, tá? De que é o espírito pelo que o homem está sempre pronto a sacrificar o seu próximo em nome do seu desejo. A ideia dessa palavra é que o homem está disposto a sacrificar quem quer que seja em nome da sua satisfação pessoal. Ou seja, o velho homem é aquele que não leva em conta o dano que o seu pecado causa. Quando eu estava vendo esse texto, eu me lembrei de uma reportagem política de novo. Veja bem, hoje o negócio está pegando. Eu lembro de um deputado sem vergonha, mas desses assim, mas demais sem vergonha. Ele roubava dinheiro de merenda de escola, irmãos. Pensa, e esse é o exemplo claro do que Paulo está falando. Um sujeito que não mede a dor que vai causar no outro, mas que está interessado só na satisfação dele. O sujeito era tão sem vergonha, mas tão safado, que ele desviava dinheiro da merenda da escola. Da merenda das crianças. Pensa numa coisa dessa. Mas esse é o velho homem, é aquele que não mede e não se importa com o sofrimento do outro diante do seu pecado. Ele não leva em conta as outras pessoas, ele é orgulhoso por natureza. É aquela velha história que a gente fala, né? Se eu estou comendo churrasco, o meu vizinho lambendo o osso, o problema é dele, eu estou comendo meu churrasco. Isso é orgulho. O velho homem, ele é assim mergulhado no orgulho, ele pensa só nele, na satisfação pessoal, e se os outros vão sofrer por isso, o problema é dos outros, que não são espertos, muitas vezes a gente diz, né? Que não são ávidos, ou algumas pessoas dizem assim que são fracos, né? Essa é a ideia do mundo em que nós vivemos. O mundo em que nós vivemos nos ensina a olhar para o nosso umbigo e nos deleitarmos, a olhar para o sofrimento dos outros e virarmos o rosto. O mundo em que nós vivemos, a cultura em que nós vivemos, é a cultura que não leva em conta o dano causado na vida do outro, contanto que eu tenha o que eu quero, o que eu mereço, ou o que eu penso ou acho que mereço. Esse é o velho homem, um coração endurecido, que já perdeu a vergonha acerca do pecado, que já está descaradamente fazendo e deixando de fazer, e achando que aquilo está certo. E como se não bastasse, nem leva em conta o dano que o seu pecado está causando nas outras pessoas. Talvez a gente escute isso e a gente diga assim: pastorzão, estou bem então, porque eu estou legal, não faço essas coisas não, entendeu? Mas o que o texto está falando, irmãos, e quer nos ensinar, é que todos nós temos essa natureza pecadora em nós. Ainda que o meu coração não seja completamente duro como uma pedra, mas pode ser que em algumas áreas da minha vida, sem que eu esteja percebendo, já comece a brotar um endurecimento em meu coração. Ainda que eu não seja desavergonhado com os meus pecados e tente escondê-los, eu preciso me lembrar que eu peco. E se eu tenho vergonha dos outros, não tenho vergonha de Deus, pois Deus vê o meu pecado e eu continuo fazendo. Eu também preciso me lembrar que por mais que talvez eu pense que o meu pecado, pequenininho, insignificante, não faz mal a ninguém, é um largo engano, pois ele faz mal ao reino de Deus, ele faz mal a mim, e se faz mal a mim, faz mal às pessoas que me amam. Então, o que Paulo está falando aqui, irmãos, está falando de mim, cristiano, está falando do Léo, meu querido irmãozinho, está falando de nós. E o que Paulo está dizendo aqui para nós é o seguinte: olha, diariamente, peguem isso, essa natureza pecaminosa, orgulhosa,
desejosa somente dos prazeres, revoltosa quanto à verdade de Deus, e joguem fora da vida de vocês. Não segurem isso com vocês. Mas aí entra a segunda pergunta. Tudo bem, eu até jogo fora, mas eu faço o que então? Paulo nos orienta: revista-se do novo. Mas quem é o novo homem? Quem é o novo homem? E a partir do versículo 24, Paulo vai nos descrever quem é o novo homem. Ele começa uma lista que tem por objetivo ser um exemplo claro de quem é esse novo homem que nós precisamos ser, ou a nova forma com a qual nós devemos viver. Primeiro ele diz que esse novo homem é semelhante a Deus em justiça e santidade, dois atributos poderosos e em perfeição apenas e exclusivamente de Deus. Só Deus é perfeitamente justo e só Deus é perfeitamente santo, diz a teologia. Mas diante da nossa salvação, diante da nossa vida em Cristo, diante do Espírito de Deus operando em nós, nós podemos ser semelhantes ao Senhor. Nós podemos sim buscar uma vida de justiça, não baseada na minha justiça, mas na justiça do Senhor que está diante de nós através da sua palavra. Nós podemos viver uma vida em santidade, não baseada nas nossas forças, mas no Espírito de Deus que está em nós e que nos capacita para termos força para negar e fugir da tentação. E aí Paulo, depois disso, segue dando alguns exemplos que eu acho assim excepcional. E eu penso que alguns desses exemplos aqui, pessoas deveriam, e eu não estou falando de ninguém aqui, não entendam mal, mas eu penso que muitas pessoas nesse mundo precisariam pegar esses exemplos, imprimirem em um papel bem grande e colarem em casa para ler. Por exemplo, um sujeito que não gosta de trabalhar devia ali imprimir aquele que ele diz assim: vai trabalhar, rapaz, vai trabalhar. O sujeito que lá de vez em quando a língua está meio suja, né? Fala umas coisas que não devia, solta umas piadinhas, não sei o que, devia imprimir ali: não saia da sua boca palavra torpe. Paulo vai nos dando alguns exemplos do que é o novo homem. O novo homem é aquele que joga fora a sua natureza pecaminosa e, segundo os princípios da palavra de Deus, tem atitudes diferentes de se viver nessa terra. Enquanto que todo mundo vive do mesmo jeito, o novo homem vive da forma diferente, da forma de Deus. É isso que Paulo fala. O novo homem se submete a Deus de forma que a sua natureza pecadora seja enfraquecida em todas as áreas da sua vida. Ele está sempre atento a tudo e em todas as coisas busca o caminho por onde Cristo andou e não o seu próprio caminho. Muitas vezes o problema da nossa vida é que nós queremos fazer o trajeto da nossa vida segundo o que nós pensamos ser correto, quando nós deveríamos apenas ser obedientes e traçar o trajeto da nossa vida baseado no caminho que Cristo escolheu. Mas Paulo vai dar alguns exemplos. Paulo vai falar sobre atitudes práticas de vida. Quando ele diz: aquele que era ladrão, não roube, não roube, não roube. E aqui eu preciso, irmãos, fazer um adendo sobre roubo. Qual o adendo que eu tenho que fazer sobre roubo? Imposto, e dízimo e oferta. Talvez a gente diga assim: pastor, eu não roubo, nunca assaltei um banco, nem uma lotérica, nem uma senhora. Mas às vezes você faz o seu imposto de renda e tenta uma vírgula aqui e um ponto lá. Irmão, eu sei que imposto é a pior coisa do mundo, mas se tem que pagar, tem que pagar. Tem que pagar. Se eu sonego imposto, eu estou roubando do governo, eu estou roubando a merenda das crianças, eu estou roubando
o salário dos professores, o asfalto, o posto de saúde. Aí a minha mãe sempre diz assim, né? A minha mãe é uma figura, ela diz assim, mas eles também roubam. Ela diz assim, eles roubam muito mais. A minha mãe fala isso, né? Eu sempre tenho que lembrar a minha mãe dizendo o seguinte, mas o erro dos outros não justifica o seu erro. Porque eles roubam, a senhora não tem o direito de roubar também. Outro ponto, dízimo e oferta. Se eu sou cristão, se o meu coração está nas mãos de Cristo, se Ele é o Senhor da minha vida, dízimo e oferta é mandamento. Não é opção, é obrigação, porque Ele me pede isso. Então, se eu, digamos assim, não faço, é roubo. É duro, mas é roubo. Malaquias diz isso. Ah, pastor, mas não sobra. Deixa eu lhe dar uma dica sobre dízimo e oferta. Dízimo e oferta não é do que sobra, é primícia. Para Deus eu nunca entrego o que sobra é para mim. Para Deus eu entrego sempre o primeiro. Toda vez que você pegar o seu dinheiro na mão, primícia é do Senhor. Adendo feito sobre o roubo, tá? Paulo está falando sobre essas atitudes. E atitudes não só a questão do roubo, mas as atitudes práticas de vida. Por exemplo, se eu fumava, não fumo mais. Se eu enchia a cara, não encho mais. Se eu batia na mulher, pelo amor de Deus, não bato mais. Ou se eu batia no marido, por favor, a senhora também não bata mais no seu marido. Entendeu? Não faça isso. Paulo está dizendo assim, o novo homem tem atitudes práticas diferentes do que sempre teve na vida dele. Mas Paulo não fala só sobre as atitudes que as nossas mãos ou que nós praticamos. Paulo também fala sobre os sentimentos. Quando ele diz assim, lancem fora toda a amargura, controlem a ira, diz Paulo. O que Paulo está dizendo é que o novo homem é aquele que busca controlar os seus sentimentos e que não é dominado por eles. Meus irmãos, nós precisamos aprender a ser mais fortes do que os nossos sentimentos. Se nós nos deixarmos ser dominados pelos nossos sentimentos, nós vamos adoecer. Porque os nossos sentimentos são uma loucura, cada dia de um jeito. Então nós precisamos dominá-los, porque senão eles nos levam à doença. E Paulo diz assim, amargura, joga isso fora, não guarde isso no seu coração. E aqui a gente poderia aumentar a lista, ódio, rancor, inveja, orgulho, joga isso fora, isso não faz parte da nossa nova natureza em Cristo. E Paulo fala um negócio que me encanta. Ele diz assim, controle a sua ira. Paulo não diz que nós não vamos ficar irados, mas Paulo diz assim, não se deixe irado, controle, vença, e não permita que o sol se ponha sem que você tenha resolvido esse problema. Não fique irado, porque a ira provoca outros sentimentos muito danosos. Então o velho homem é aquele dominado por sentimentos, mas o novo é aquele que domina os seus sentimentos e diz assim, até aqui você vem, daqui não passa, quem manda aqui é o Senhor e daqui não passa. Essa é a ideia. Mas Paulo não fala só da atitude, do sentimento. Paulo também está falando a respeito dos nossos próprios pensamentos, da nossa própria ação. Quando ele diz sobre a língua, Paulo está falando sobre pensamento. Ele diz assim, não saia da sua boca palavras torpes. O que é palavras torpes? Suja. Palavras imorais, fofoca, mentiras, palavrões, xingamentos. Isso não é algo que pertence à natureza do novo homem em Cristo Jesus. É preciso controlar a cabeça para não ser levado a problemas por ela.
Quando nós não conseguimos nos entender com os nossos pensamentos, a nossa boca fala o que nós não gostaríamos e nós arrumamos problemas. Controle. Há um ditado judaico muito interessante que ele diz assim: Deus criou uma língua e ela é tão perigosa que Deus colocou ela cercada de uma muralha de dentes. Essa é a ideia. E Tiago, na sua carta, vai trabalhar muito bem a questão da língua, quando ele diz assim: a língua é um negócio super importante, é igual o leme de um navio, ninguém vê, é um pedacinho pequenininho, mas é aquele pedacinho pequenininho que faz o navio ir para a direita e para a esquerda. E Tiago diz assim: assim é a língua, é quase que um órgão indomável, quem o controla é sábio, diz o texto. Controle os seus pensamentos, para que da sua boca não saia o que não deve sair. O novo homem é essa pessoa mergulhada na presença de Cristo, que arranca de si essa velha natureza carnal, pecadora, e busca aplicar no seu dia a dia, no seu pensamento, nos seus sentimentos e nas suas ações, não os princípios que ele quer, mas aqueles que lhe são ensinados por Cristo, os princípios que geram vida eterna. Esse novo homem é criado para ser abençoado e abençoador. É ele o herdeiro da eternidade. É essa nova natureza que gera salvação. Então nós precisamos fazer isso, irmãos. Diariamente nós precisamos abdicar do velho, nos revestir dessa nova natureza de Cristo e tocarmos a nossa vida de uma forma diferente de como nós vivíamos antigamente. E talvez a grande pergunta para encerrar então seja: como é que se faz isso? Como é que se faz? Como é que eu vou me despir do velho e me revestir do novo? Bom, se você observar comigo o versículo de número 22, Paulo dá o primeiro passo para nós entendermos. Ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Sabe como que eu tiro o velho homem para essa nova natureza? Em primeiro lugar, eu preciso ter a disposição dessa mudança. Isso não vai acontecer, não vai vir alguém fazer isso por mim. Não vai. Sou eu que diariamente preciso ter a disposição de dizer assim: eu não vou seguir essa minha natureza pecadora e enganosa. Eu vou me portar e eu vou viver de acordo com os princípios do Senhor. É preciso a disposição diária de querer enfrentar a mim mesmo, a minha carne e o meu pecado, e rechaçá-los, e me voltar para o Senhor, e a disposição de aplicar o que eu tenho aprendido. Eu consigo me despir do velho e me revestir do novo quando eu tenho vontade para isso, quando eu tenho desejo e disposição para isso, porque eu sei o que tem que fazer. O problema muitas vezes é o que eu falei no começo, é que a gente sabe muito e faz pouco. Eu sei qual é o estilo de vida que glorifica e agrada a Deus. O problema é que às vezes eu não estou disposto a viver dessa forma. E eu preciso entender que a vida muda quando a forma de viver a vida é mudada. Senão ela continua exatamente do mesmo jeito. Exatamente.
E aqui algumas coisas o Senhor deixou para nós como ferramentas que nos ajudam nessa mudança, que nos dão força para essa mudança. E eu quero pelo menos ilustrar 3 delas. Primeira delas, leitura bíblica. Leitura bíblica. Eu não sei se você lê a Bíblia todos os dias, mas eu queria desafiar você a entender um negócio. A Bíblia é o nosso alimento espiritual, é aquilo que faz o nosso espírito crescer. E ninguém cresce só de domingo, ninguém. Se eu tenho o costume de ler a Bíblia só no domingo, eu sou espiritualmente raquítico. E eu não tenho crescido na presença de Deus, porque me falta alimento sólido. Então, todos os dias eu preciso ter a excelente prática da leitura bíblica, mas não aquela leitura assim displicente, sabe? Eu vou ler a Bíblia, peraí. Esse texto não gosto, peraí. Esse é bom, vou ler esse aqui. Pronto. Não. Uma leitura séria. Não estou dizendo para você ler um livro por dia. O que eu estou dizendo para você e para mim, sermos responsáveis na leitura bíblica. Leia a sua Bíblia em sequência. Comece a ler todo o Novo Testamento. Leia todo o Antigo Testamento. Leia. Aquilo que você não entende, rabisque, pergunte, procure descobrir o que é. Medite nessa leitura que você fez ao longo do seu dia. Vá meditando na sua cabeça. O que quer dizer aquilo? Como é que eu aplico isso? Por que aquele fulano fez isso? Por que Deus agiu assim daquela maneira? Esse tipo de leitura bíblica, ele vai ganhando espaço em nosso coração e nos reforçando diante das adversidades da vida. Ele vai nos ajudando a controlar o nosso pensamento. Ele vai nos ajudando a edificar o nosso coração. Leia a palavra. Eu desafio você a comprar um caderninho, ou uma agenda, para você fazer os seus devocionais. E você lê, vou dizer como eu faço. Você lê o texto e você tira alguns minutos ali naquele momento para meditar e fazer algumas anotações no seu caderninho de devocional. O que aquele texto está dizendo? O que você não entendeu? O que você entendeu? Acerca do que você precisa orar, que aquele texto está falando ao seu coração. Faça isso diariamente. Que você vai ver que com o tempo você adquire uma paixão tão grande pela Bíblia, que você fica sem comer comida, mas o dia que você não lê a Bíblia, parece que aquele dia foi perdido. Parece que aquele dia não tem sentido. Conforme eu vou à palavra, a palavra é instrumento que me ajuda para que eu tenha a força necessária para empurrar a velha natureza e me revestir da nova. Segunda ferramenta, oração. Essa talvez seja, depois do Espírito Santo, a arma mais poderosa que Deus nos deu. A capacidade de, aonde estivermos, a hora que quisermos, do jeito que quisermos, entrarmos na sala do trono da graça divina e orarmos, e Deus ouvir. Eu posso e eu consigo resistir e expulsar a velha natureza quando eu tiver uma vida de oração que realmente inflame o meu coração a me aproximar de Deus. A oração, irmãos, é igual água para o nosso corpo. Nós ficamos 2-3 dias sem comer, mas nós não conseguimos passar 2 dias sem tomar água. É impossível, nós morremos. A oração para nós, para o nosso espírito, é igual a água para o nosso corpo. Nós precisamos momentos a sós com Deus. Nós precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus e ouvir o que Deus tem para a nossa vida. Quando nós estamos firmes na oração, o nosso espírito está engrandecido diante de Deus e nós temos força para negar a nossa natureza, o velho homem. E por último,
Outro elemento que nos ajuda nessa maneira de ser, o convívio com os irmãos e a exposição da palavra. Eu necessito conviver com os meus irmãos. Eu preciso viver em meio àqueles que conhecem a Cristo também, porque são os meus companheiros de fardo, são os meus companheiros de jornada. É no ombro deles que eu choro, é no ombro deles que eu me alegro. É com eles, em nós que nós nos edificamos. É para os meus irmãos que eu vou dizer assim: orem por mim, eu preciso de oração. Eu não vou dizer isso para um ímpio, eu vou dizer para o meu irmão, porque a oração do meu irmão chega ao trono da graça de Deus. Então, para que eu possa me despir do velho homem diariamente e me revestir do novo, o Senhor me deixou essas ferramentas. Primeiro, eu preciso ter coragem e vontade. Segundo, o Senhor me deixou a palavra de Deus. Ele me presenteou com a oração e Ele me agraciou com irmãos em Cristo que convivem conosco, para que todos nós sejamos edificados. E eu queria encerrar contando um testemunho que eu já contei na igreja, não sei se quantos lembram, de um americano que eu ouvi durante uma pregação uma vez. Esse sujeito pertencia a uma igreja muito grande americana, dessas igrejas assim de milhares e milhares de pessoas. E um dia o pastor estava pregando, e o pastor pregou sobre a necessidade de nós termos tempo com Deus e nós passarmos tempo na presença do Senhor. E quando acabou o culto, aquele homem esperou mais ou menos o pessoal sair e veio até o altar e disse: olha, pastor, o que o senhor falou é muito bonito, mas para mim não funciona, eu sou um homem muito ocupado, né? Eu sou executivo de uma grande empresa e eu trabalho muito, eu não tenho tempo para isso que o senhor falou. O pastor, meio sem jeito, não esperava aquilo, mas disse uma verdade para aquele homem. Ele disse assim: olha, o que é importante para mim, eu arrumo tempo. Aquele sujeito virou as costas e foi embora. Passados-se alguns meses, acabou o culto, aquele sujeito vem e diz assim: pastor, o senhor podia ir na minha casa jantar essa semana? O pastor disse assim: vou, certeza que vou. Chegou no dia, foi lá o pastor e a sua esposa na janta, e conversa vai, conversa vem. De repente o homem disse assim: pastor, o senhor podia vir aqui comigo um pouco? E eles saíram de uma sala e foram até uma outra sala, e o sujeito mostrou uma cadeira de balanço e uma janela. E o sujeito falou assim: pastor, depois daquele dia que nós conversamos, que o senhor falou que o que era importante para o senhor achava tempo, eu tomei uma decisão. Todo dia eu levanto 1h30 mais cedo do que eu preciso, todo dia. Tomo meu banho, faço uma xícara de café, pego minha Bíblia, sento nessa cadeira de balanço, abro as cortinas, aqui eu leio, aqui eu oro e aqui eu passo um tempo com Deus. O pastor ficou feliz da vida, né? O pastor disse assim: e como é que é? Está funcionando? A esposa daquele homem se intrometeu na conversa e disse assim: isso está mudando a vida do meu marido. Isso está mudando a vida do meu marido. A vida segue. Passou-se mais algum tempo, esse sujeito chega na igreja, no gabinete pastoral, e diz assim: pastor, eu vou largar meu emprego para ajudar o senhor aqui na igreja. O pastor quase teve um infarto. Ele diz assim: sujeito, nós aqui nós não temos como pagar o salário de um executivo. Na verdade, nós nem podemos pagar salário aqui, ninguém ganha, não dá, não tem. Como é que nós vamos pagar o teu salário para vir trabalhar aqui? De onde é que você está tirando essas ideias? Aí o sujeito falou assim: Deus falou comigo. E o pastor disse assim: não, ora mais um pouco, pensa mais um pouco, olha, nós não temos como pagar. Em obediência, aquele homem voltou para casa. Passou mais alguns meses, ele voltou e disse assim: pastor, já pedi demissão, o que é que eu tenho para fazer aqui na igreja? O pastor, meio apavorado, disse: bom, agora já está demitido, vamos lá. E aí o pastor é que conta esse testemunho. Ele diz assim: nunca houve nenhum líder da igreja como aquele sujeito. Era excepcional, trabalhador, dedicado.
dedicado ao Senhor, à família, ajudou a edificar a igreja, a fazer com que a igreja crescesse, uma bênção. Passado um tempo, aquele sujeito entra no gabinete do pastor e diz assim: pastor, vou mudar de cidade, vou ir para o outro lado do país, tem um amigo meu que vai começar uma igreja do zero, e eu vou lá ajudar ele. E o pastor, preocupado, disse assim: mas sujeito, eles vão começar do zero, eles conseguem pagar um salário para você? Não, vou voltar a trabalhar, fazer o que eu fazia. O pastor disse: mas homem, de onde é que você está tirando essas ideias? Deus falou comigo. Eu disse: tá bom. O sujeito mudou-se de estado lá para o outro lado dos Estados Unidos, voltou a trabalhar com publicidade, que era a área dele, trabalhou, ajudou a igreja, ajudou a fundar a igreja, ajudou a fazer com que a igreja crescesse, foi edificado. Um belo dia, recebeu a notícia de um exame, uma doença terminal no último estágio, pouquíssimos dias de vida. Foi, batalhou, lutou contra a doença e faleceu, morreu. Esse pastor que conta o testemunho foi chamado para fazer o velório. Ele viajou, fez o velório. Quando acabou o velório, eles se reuniram na casa onde o falecido morava, e o pastor viu a cadeira de balanço. E ele chamou a viúva e disse assim: escuta, o que é que você vai fazer com a cadeira? E aquela mulher disse assim: eu vou dar ela para os meus filhos, na esperança de que eles sentem ali e se encontrem com Deus como meu marido fazia. O poder que há em nós termos um tempo com Deus diariamente é incalculável. É incalculável. Quando diariamente nós separamos um período do dia para estar na presença de Deus, isso significa que o futuro, que no nosso futuro, tudo pode acontecer. Porque ali naquele momento com Deus é que eu vou descobrir o que é que o Eterno tem preparado para mim. É ali naquele momento diário a sós com Deus, aonde eu sou o servo e Ele é sempre o meu Deus. É ali naquele momento que o meu coração vai experimentar coisa que nenhum culto no mundo pode fazer, que nenhum congresso do mundo pode fazer, que nenhum pregador do mundo pode fazer, porque ali naquele momento eu estou a sós. Sou eu e tudo que eu sou com o Deus que é Senhor da minha vida. Não há poder maior do que eu ter um momento a sós com Deus diário. Isso tem a capacidade de transformar completamente a minha história. É assim, diariamente, que nós empurramos a natureza pecadora e nos abraçamos à natureza que Cristo traz para nós, para viver de uma forma mais excelente, uma forma mais digna, uma forma mais abençoadora. Amém? Queria que você se colocasse de pé.